Bom, vamos fazer o resumo do dia de hoje aqui. Resuminho do dólar. Vamos lá, o que eu tinha aqui? Primeira coisa, diário. Eu estava esperando, devido a onde ele abriu, uma possibilidade maior de compra. Por quê? Porque, vamos lá, nós estávamos aqui na região de uns 50 macro, e ele estava acima desse ponto, desse topo, acima desse topo. E o que eu estava esperando? Podia ser topo 1 e topo 2, e ele vir buscar os 50% dessa pernada, mas ele já abriu acima. Ele abriu acima da região. Então, se ele abriu acima, eu já acreditava mais em uma compra, tá? Para ele vir buscar este ponto e depois este ponto aqui. Porém, não foi isso que ele fez, né? Já dá para a gente ver aí. Vamos dar uma olhada agora e entender aqui. Vamos por 5 minutos, 60 minutos, para a gente ver aqui que eu marquei ali naquela regiãozinha. 60 minutos eu marquei essa região aqui, eu marquei essa máxima que ninguém rompe. E esse topo, fiz uma regiãozinha aqui, porque se ele rompe aqui, ele tende a ir buscar esse ponto em cima. Mas ele não rompeu, né? E vamos lá agora no 5 minutos. 5 minutos. Show de bola. 5 minutos eu não tenho absolutamente nada. Candle 1 aqui, ele tá no meio do nada, né? Não tem nada para mim. Eu tracei aqui a mínima, fiquei aguardando. Tá ok? Tracei a máxima, também fiquei aguardando. Quando ele rompeu, eu acreditava numa continuação de alta para ele vir buscar esse topo. Porém, ele já estava naquela região e já devolveu. Depois deste movimento, eu já esperava a venda. Mas onde era o meu melhor ponto de venda? Era aqui ou aqui. Aqui era ainda melhor, tá? Só que ele não fez nenhum 50%, tá? Ele deu a venda, mas não veio nenhum dos pontos. Então, eu acabei não fazendo nada aí nessa região. Ó, vou marcar aqui, tá vendo? Nem nos 50 ele veio. Esse padrão aqui é um padrão de venda nesse candle para mim, tá? Tô acostumado a pegar e eu gosto muito. Mas para mim, ele teria que ter feito isso aqui já, tá? Feito um paviozinho aqui. Feito um paviozinho e depois testado para cima. Então, se ele fecha desse jeito aqui, ó, testando aqui, melhor ainda, tá? Aqui ele podia vir aqui, ó, pegava os 50% desse candle e eu entrava. Mas não foi o que ele fez aí, ele não me deu nenhuma entrada que eu gosto. Beleza, falei, vou esperar então, vamos ver se ele vai dar uma compra pra gente neste fundo aqui. Não foi o que ele fez. Já fez, veio e rompeu. Aí depois que ele rompeu, nós temos um outro 50, tá? Que é exatamente aqui, ó. Máxima mínima e 50% que a gente tinha aqui junto com essa região, tá? Mas vamos dar uma olhada lá, como é que ficou aqui nos 5 minutos. Não ficou tão legal, né? Mas vamos ver no 2. Colocar a fibra aqui, ó. Era essa fibra que eu estava de olho. Nessa e nessa. Legal? Bateu bem nos 50%. E vamos ver lá agora, no 2 minutos, o que a gente tinha ali naquela região. Ó. Eu até vi. Para mim, esse cara tinha que descer, não desceu. Depois esse poderia subir ainda. Não subiu, eu tinha venda aqui, ó. Neste cara. Mas eu ainda acreditava que ele poderia também vir um pouquinho mais para cima, visto que esse Canon do 5 ele é bem traiçoeiro. Ele é um Canon que muitas vezes acontece exatamente isso e ele vem e sobe, porque ele ainda tinha movimentos maiores como esse gatilho aqui. Então, como ele não fez, ele deu a venda bem no começo, ali no primeiro 50% mesmo, eu acabei não pegando também, tá? E aí depois, o que acontece? Vamos lá agora, vamos, já que eu quase entrei comprado neste Canon aqui, ó, tá? Porém, o que eu tava vendo aí nessa hora? Nós tínhamos... Eu tava olhando isso aqui. Só que aí, ele não rompeu o fundo aqui desse Canon, beleza? Ó, máxima mínima 50, não rompeu, certo? Porém, ele rompeu a mínima que ninguém rompe, que é essa aqui, ó. Este cara aqui, ó. Repara que ele rompeu. Então, se ele rompeu, o que acontece? Ele tem um novo 50.
Então a gente pode ter considerado que ele rompeu esta pernada aqui, tá? E agora nós temos este novo 50 aqui. Legal? Esta pernada. Que aí a gente vem e coloca a fibra aqui, ó. Nessa mínima e nessa máxima. E aí o que acontece? Esse aqui ainda podia estar abaixo, podia cair. Foi o que ele fez, né? Veio e violinou tudo. Aí depois deste candle, nós fazemos o seguinte. Fizemos... Não, aí acho que nesse candle aí para me confundir, tá? Para mim realmente eu não fiz nada não. Eu não fiz nada e aí eu tracei esta fibra aqui. Que ela foi o principal que eu estava vendo. O que eu fiz aqui? Eu entrei comprado neste candle, mas eu vi que eu fiz a merda e saí. Consegui sair ainda bem no zero. Tá com meio pontinho ali para pagar a taxa. Por que estava errado? Porque ele estava vindo da onde? Uma máxima, da mínima 50. E a tendência é ele vir profundo. Então, para mim pensar em compra, eu não posso olhar, que eu estou acostumado, eu estou tirando essa visão agora de mim, que é o seguinte, eu olho que aqui ele pode ter feito uma negação, certo? Esse aqui rompeu, esse aqui devolveu, ele vem fazer o teste aqui para vir para cima. Só que aí nós não estamos olhando o movimento, aí nós estamos olhando só padrão de candle, e isso é furada para mim, eu nunca consegui ser consistente em um padrão de candle, e agora eu estou mudando aqui a visão de, ó, máxima mínima 50 tem que vir para onde? Aqui. Se falha aqui, a gente compra para vir no 50 de novo. Legal. Então vamos lá. Aqui foi as minhas operações. A primeira foi aqui, eu já saí no zero, ainda bem. Depois eu fiz mais duas. Tá. Aonde foi? Eu peguei nesse cara aqui, ó, do 2 minutos. Primeiro toque, segundo toque. No fundo, a minha entrada foi exatamente neste cara. Porém, aonde que eu tinha que ficar esperto ainda? Aqui, ó, máxima mínima 50. Por quê? Vamos lá. Tá vindo deste movimento, aí ele vem, falha. Quando ele falha violinando, ele faz um novo 50, certo? A partir deste movimento que ele não rompe, aí sim nós podemos buscar os 50 da pernada, que aí seria aqui. Legal? Mas o primeiro ponto, ele é aqui, ó. Ele é exatamente nesse 50 aqui que eu tenho que ficar ligeiro. Deixa eu colocar a fibra aqui para ficar bem clarinho. Ó. Exatamente aqui. Então, aqui era o meu primeiro alvo, esse 50. Tá? Certo? E aí ele foi, me tirou, legal, me tirou no zero. Por quê? Porque eu queria pegar o 50 maior. Show de bola. Só que daí terminou o 5. Aí o 5 terminou fazendo exatamente o que eu queria. Vai colocar a fibra aqui na onde que é o alvo, tá? Do 5. Pra gente ver. Que era esse aqui. Legal. Aí nós temos o seguinte, ó. Máxima, mínima, 50. Negou. Tentou, negou. Juntando com o padrão que eu entro, que é fundo, tá? Primeiro toque no fundo, segundo toque no fundo. Entrada nesse candle aqui, certo? Aonde que é meu alvo? Meu alvo é aqui. Legal? Podendo vir buscar alvos maiores, que ele tinha outra pernada também mais em cima. Mas ali para mim já era suficiente para mim bater a meta naquela pernada. Então, minha entrada foi exatamente neste candle aqui, com alvo aqui nesse 50, certo? Stopinho aqui embaixo. Tentei, novamente, falando aqui, tentei entrar neste candle aqui, tá? Só que ele fez isso e me tirou. E aí eu entrei de novo quando fechou o 5. Eu antecipei pelo 2, tá? Vou voltar aqui para ficar bem claro. Entrei neste candle aqui e o meu alvo estava aqui nesse 50. Show de bola. Aí depois coloquei no zero, o preço veio e me tirou. Aí eu entrei neste candle aqui que era a abertura do 5 minutos. E aí veio, peguei o alvo aqui em cima e acabou o dia aqui para mim. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que mais que deu aqui? Até mais 11 e pouquinho. Depois ele veio aqui, ele deu um fundo 1, um topo 1 e um topo 2, tá? Eu não ficaria confortável para vender nesse ponto, aí esperaria ele aqui no topo,
neste ponto aqui que ele tinha mais em cima, que era o de negação, até porque ele estava em cima de um de um topinho, tá? Então para mim aí ainda não ficou legal nenhuma venda. Aqui no 2 minutos, mostrar aqui onde que eu vi uma possibilidade de venda, não ia mais operar, mas eu vi esse candle aqui, ó. Aqui, ó. Já vou colocar a fibra no alvo. Que era aí e aqui. Legal. O que eu tinha aqui, ó? Máxima, mínima. 50. Não, peraí que eu tô tentando lembrar aqui o que eu vi na hora. Que eu vi uma venda, mas aí nem vou falar, mas era uma venda aqui, esse cara com alvo nesse 50. Daquele não tinha, pelo contrário, era nesse aqui, ó. Era nesse aqui, não, aqui, ó, a venda. Porque ele estava debaixo dos 50, não tinha ganhado, testou para cima, mas a gente tinha esse alvo aqui. Mas é um alvo muito micro que para mim não vale o risco, tá? E aí depois aqui eu tô olhando no 2 minutos, ele fez este movimento, negou, tentou de novo, negou. A entrada do 2 estava aqui nesse candle, né? Aí a gente poderia vir buscar o que é o ponto de negação aqui, ó, tá? Eu tenho que ficar muito esperto com esse tipo de padrão aqui, ó, nos 5 minutos. Por quê? Repara aqui, este é um candle que ele veio aqui no ponto de negação, que era de 5 e de 15, era mais ou menos nessa linha aqui. Aí ele vem e dá um candlezinho sem dar o alvo lá. Só que ele já testou aqui, ó, este ponto, que pode ser o fundinho, onde ele quebra o movimento aqui, certo? Rompe, aí ele testa aqui para cair. Então, não faz parte do movimento. Isso aí, se eu entro nessa entrada aqui, não é por movimento, e sim por padrão de candle. Tá totalmente errado. Legal, aí depois ele veio, negou. Esse aqui pode subir. Só que ele já estava num 50%, que era esse 50 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Este 50. Então, para mim era perigoso. Tá ok? E aí depois esse aqui vem, não sobe, esse aqui já era para ter subido, não subiu, certo? Aí o outro vem e despenca, seguindo a tendência, certo? E aí mesma coisa, esse aqui é para subir, por quê? Porque ele está vindo de uma negação, não veio da negação, volta para o 50, show? E aí depois eu já parei, depois eu já, na verdade eu já tinha parado, mas eu estava ainda estudando até esse horário, e depois eu abri o gráfico e vi o que aconteceu aqui. Um movimento extremamente forte. Onde é um ponto importante aqui para mim que eu vi agora? Aqui era uma região importante. Por quê? Porque era um gatilho do diário, vou mostrar aqui também. Mas aqui ele fez o seguinte, ó, fez fundo 1, fundo 2, rompeu o topo. A partir daqui já pode se começar uma reversão de movimento. E foi o que ele fez. Vamos ver como é que ficou isso aqui no 2 minutos, só para ter uma ideia. Ficou bonito para comprar não, mas show de bola. Porque aqui, ó, ele deu um fundo 1, fundo 2, mas ele não estava vendo dos 50, né? Não estava vendo de nada. Beleza. E aí depois aqui no diário que eu queria mostrar, né? Esse ponto aqui. O que é ele? É esse gatilho aqui, ó. Tá? Que é um ponto extremamente importante, é um gatilho que reverteu o movimento e não tinha sido testado. Então, a partir daqui, ele pode subir ou ele já vem para buscar fundo aqui. Buscar novo fundo. Beleza? Então foi isso o dia de hoje. Valeu!